Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. A diabetes infantil ou do tipo 1 é uma doença autoimune que pode surgir até os 18 anos. Mas há crianças desenvolvendo também a diabetes do tipo 2, que é adquirida de acordo com maus hábitos de vida e que era mais comum em adultos. Para essa conversa, convidamos a nutróloga Ana Luísa Vilela e a Daniela Vilas Boas, mãe da Sofia, de 10 anos, que também está aqui com a gente. E você tem ainda o Henrique, que está com quantos anos? 7 anos. Com 7 anos. E a Sofia, ela tem a diabetes do tipo 1, é isso? Uhum. Quantos anos ela tinha quando vocês descobriram? Ela tinha 4 anos. E vocês descobriram como? Ela começou a tomar muita água e a fazer muito xixi. Voltou a fazer xixi na cama, que era uma coisa que ela já não fazia mais. E depois que veio o diagnóstico é que a gente viu que já havia alguns sintomas, como, por exemplo, ela estava muito magra. E a gente estava até investigando para ver se poderia ser algum verme, alguma coisa assim, porque foi um pouco repentino, assim, o emagrecimento, isso. Depois que veio o diagnóstico é que a gente constatou que é um sintoma também do diabetes. Ana Luísa, o que é a diabetes tipo 1? Então, diabetes tipo 1 é uma doença que o pâncreas para de funcionar. Ele para de produzir insulina. O que é insulina? É um hormônio que é responsável por tirar o açúcar de dentro da corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. O açúcar ele é tóxico dentro da corrente sanguínea e ele é a nossa fonte de energia. O que acontece? A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É como se o nosso corpo brigasse contra essas células que produzissem a insulina. E o tratamento, qual é? Repor esse hormônio que não é produzido. É a insulina. Tá? Então, hoje em dia, as crianças vivem muito bem. Qual que é o passo mais difícil? Entender, conhecer a doença, porque ainda existem muitos tabus disso. E o diagnóstico é muito difícil, porque ninguém pensa que uma criança vai desenvolver uma doença assim. Para a gente que tem um olho mais viciado, nossa, é muito óbvio, olha, isso está acontecendo. Mas para os pais, um pai de primeira viagem, é tudo muito difícil. E é uma doença grave. A criança pode entrar em cetoacidose, ela pode entrar em coma, ela pode ter convulsões. Então, precisa ter esse controle com os medicamentos e que é um controle diário, é isso? É a insulina, né? A gente faz a contagem de carboidratos e aplica a insulina necessária para poder abaixar a glicose no sangue, manter E tem equipamentos para isso? Tudo é mais moderno hoje? Como é que identifica e que aplica a insulina? A glicemia a gente mede com o glicosímetro, né, que são as tiras teste, e a insulina ela usa a bomba de insulina, então ela não precisa tomar injeção. A bomba já faz a contagem, ela já calcula o quanto de insulina que ela precisa e já manda através de um cateter. E Sofia, então explica pra gente como é que é conviver com a diabetes tipo 1 para outras crianças que não sabem. Você mede todo dia, aí aplica a insulina, como que aplica essa insulina? Eu tenho que medir sempre o destro antes de comer e daí eu coloco na bomba quanto que deu e a comida com os carboidratos da comida e coloco na bomba. E ela soma o tanto de comida o tanto de insulina que tem que aplicar e manda. E dói para aplicar ou você já acostumou? Não, na verdade, para aplicar não dói. Não. É porque fica uma bombinha na cintura, é isso? Dá pra gente ver? Não. Como que é? A bomba foi uma evolução muito grande. Antigamente, a gente tinha que supor a quantidade de insulina que ela ia precisar e a gente tinha que aplicar com canetas ou então com a própria injeçãozinha. Então, a bomba dá uma liberdade muito grande, porque você já tem essa insulina com você, ela precisando, ela tem essa liberdade. E o catéter, ele fica por um tempo, ela não tem que se furar toda hora. É automático, então? É como se fosse um adesivo. Entendi. E esse adesivo tem uma introduçãozinha na pele, uma canulazinha bem pequena. Então, ela não tem que ficar se furando
pesando, nada disso. Ah, então é muito uma, legal. não, é uma Mas- grande liberdade. Mas para medir antes, aí tem que fazer um furinho no Sim, dedo. sim. Aí Sim, esse que é fazer o furinho. É. E tem a ver com a alimentação também? Quer dizer, com base no que dá o resultado, isso interfere na alimentação dela? Porque às vezes a gente fala, a criança com diabetes tipo 1 não pode comer nada de açúcar, mas não é verdade. Ela pode comer açúcar ou não pode? Como que é? Ela está tomando um remédio para suprir a necessidade do hormônio, então ela pode comer. Só que ela tem que saber, quando ela comer, ela tem que saber fazer essa contagem de carboidratos. Então, hoje a gente está tendo muita tecnologia. Daqui uns dias o sensor vai ser pela pele, ela não vai precisar mais se furar. A gente já tem essa tecnologia já. E daqui uns dias a insulina também vai ser aplicada via nasal. A gente está tendo outros meios. E a insulina análoga, essa insulina que a gente usa, foi um grande avanço na humanidade. Porque antigamente as crianças morriam há muitos anos atrás, sem saber nem do diagnóstico e nem ter essa possibilidade de tratamento. Hoje elas têm vida normal e grandes atletas são diabéticos tipo 1. E aí, então a alimentação dela não mudou nada, Daniela, ou mudou alguma coisa? Bom, quando ela tinha 4 anos, a gente já tinha uma alimentação bem regulada assim em casa, né? Eu sempre priorizei coisas integrais, frutas, verduras. Isso se manteve. A única coisa é que a gente teve que calcular quantidades, né? Porque ela usava a injeção no começo, então a gente precisava ajustar a quantidade de carboidratos à dose que ela poderia tomar. E daí vocês descobriram a partir de um exame de sangue ou são vários exames? Ela fez um exame de urina e aí veio aquele monte de positivo na glicose. É de urina, então. Isso. Mas também eu acho que pode ser de sangue. No caso dela foi de doutora? urina. Não, sim, exames que mostram excesso de açúcar. Isso. Tá. Ou uma glicemia capilar, até o destro mesmo, num dia você consegue fazer diagnóstico se está muito alto. Então, a gente vai agora para o intervalo e no próximo bloco a gente pode explicar a diferença da diabetes infantil tipo 1 com a diabetes tipo 2, que também tem atingido as crianças, não é o caso dela, mas que é importante fazer o alerta. Este nosso papo já continua, nós voltamos depois do intervalo, é rapidinho. O Momento Papo de Mãe está de volta e o assunto é diabetes infantil. Daniela, eu imagino que essa bombinha da Sofia, ela tenha muito mais liberdade. Ela possa ir para casa das amigas, viajar, sem que um adulto precise ficar injetando a Isso. insulina. Foi o nosso intuito principal, assim, a buscar esse tratamento, porque deu total autonomia para ela, né? E os seus amiguinhos ficam te perguntando, Sofia, o que é essa bolsinha? Na verdade, os meus amigos eles já conhecem, mas as pessoas que às vezes eu mexo quando eu tô indo tomar lanche na escola, eles ficam falando, não pode trazer celular pra escola. Eles acham que é celular. Aí você explica. Sim. É um celular com fiozinho, é um celular diferente. E vocês conseguiram pelo SUS o tratamento dela com essa bombinha? A bomba nós compramos porque a gente queria essa que tem a tecnologia do sensor, né? O governo, ele costuma dar a outra bombinha que não tem essa tecnologia. Então, mas a gente recebe do governo os insumos. O reservatório, o cateter e a insulina. E é isso, doutor. Quer dizer, toda criança pode ter acesso a esse tipo de tratamento? Normalmente pelo governo? você tem que passar por processos. Essa bomba, a bomba está disponível principalmente para crianças com muita dificuldade de controle glicêmico, só que como tudo às vezes é um pouco moroso e difícil. Então, o sonho de consumo é que todos pudessem receber essa bomba, porque é o tratamento mais moderno. E doutora, e a diabetes tipo 2, né? A gente sabe que a obesidade, infelizmente, muitas crianças estão tendo doenças de adulto. Então, a diabetes tipo 2, crianças com esse tipo de diabetes por causa da obesidade? A obesidade hoje é uma realidade dura que a gente tem que enfrentar. 54% da população brasileira está acima do peso. Isso, lógico, que impacta muito na vida das crianças, porque as crianças são um segmento
dos adultos. O que fazemos em casa, as crianças replicam. Então, o que é a diabetes tipo 2? É uma incompetência do pâncreas em produzir tanta insulina como é necessário. Por que a diabetes aumenta muito? Por que o risco de diabetes aumenta muito quando uma criança é obesa? Porque a obesidade, ela acarreia ela é fruto de várias pequenas doenças. Resistência autoinsulínica, ovário policístico, compensação alimentar. Quando a gente diminui essa resistência à insulina, a gente precisa que o nosso pâncreas trabalhe mais para fazer o mesmo trabalho que ele fazia antes. Então, é a obesidade que pode causar diabetes tipo 2 e não a diabetes que provoca a obesidade, é isso? Não, pelo contrário, a diabetes até provoca um emagrecimento rápido, então é o contrário. E daí o tratamento da diabetes tipo 2 é diferente? O tratamento da diabetes tipo 2 é diferente, por quê? O pâncreas funciona, ele é incompetente, mas ele funciona. Então, durante um período, a gente pode estimular esse pâncreas a produzir melhor, ou a gente pode modificar o papel da célula, deixando ela mais aberta, mais fácil de entrar a glicose dentro da célula, diminuindo a resistência insulínica. Isso a gente faz com medicamentos. Quando a gente chega num grau mais avançado, que o pâncreas já está mais incompetente, aí sim a gente usa a insulina para o tratamento. E, Daniela, tinha alguém com diabetes tipo 1 na família? Não. Não? Não, foi uma surpresa total. Então, vocês tiveram que aprender sobre o assunto, Total. pesquisar. Foi uma novidade. Foi, eu digo que é quase uma faculdade para você poder cuidar da Sofia. E a gente sabe qual é a causa da diabetes tipo 1? Bom, pelo que a gente estudou, né, para poder entender, seria genético, né, com algum... Eu acho que até a doutora pode explicar melhor, com algum fator emocional ou... Tem que ter um fator desencadeante. Um fator desencadeante. Já tem uma tendência a isso? E daí algo que... Existem algumas pesquisas em cima, tem alguns estudos que mostram que até fatores externos, como o contato dos pais com agrotóxicos, algumas coisas associadas à genética familiar, é uma doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes? Lúpus, doenças de tireoide. O nosso corpo briga contra o nosso corpo. E daí, às vezes, você nem sabe por quê. Aí, às vezes, você nem sabe. Algum fator desencadeante desencadeou isso. E a diabetes é grave porque a insulina é uma coisa fundamental para o nosso desenvolvimento. Entendi. É um hormônio muito importante. É um hormônio até anabólico, né? Que faz a gente crescer, que faz a gente ter energia, que faz a gente não ter problemas arteriais. Ela vai ter uma vida normal, ela é muito bem cuidada. Ela repõe um hormônio que ela não produz. E a gente vê, né, que bem controlada e bem tratada, a criança tem uma vida normal, como a Sofia, que está ótima, maravilhosa. Muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. A gente adorou recebê-la, Sofia. Obrigada, Daniela, pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutora, muito obrigada pelas orientações. Obrigada, adoro falar sobre esses temas, porque ajuda muito em casa, né? Verdade. E tem alguma rede social para deixar, doutora? Doutora Ana Luísa Vilelo, Luísa com S. Tá ótimo, olha. E obrigada a você que nos acompanha. No Momento Papo de Mãe é assim, a gente fala sobre a criação dos nossos filhos em todas as idades. Até o próximo programa. Tchau.